Qual a diferença do direito do nazismo para a Constituição do Estado Novo, para a famosa polaca, a Constituição de 37? Eu vou falar hoje sobre a relação entre os juristas e o autoritarismo a partir do meu livro Revolução Conservadora. Mas como vocês estão lendo nos grandes jornais, na TV, no YouTube, a gente está no momento novamente decisivo de começar a enxergar com clareza meridiana a relação entre juristas, entre os homens do direito, e tentativas de golpe de Estado e abolição do Estado de Direito. Só que essa questão não nasce hoje. Isso é a manchete que nós temos agora, em meados de 25, já indo para o final do ano. Mas o que eu vou contar hoje é um pouquinho da minha trajetória a partir desse livro, que eu tenho um orgulho tremendo, que é o Revolução Conservadora, Genealogia do Constitucionalismo Autoritário Brasileiro de 30 a 1945. Esse é um livro fruto da minha tese de doutorado, que eu publiquei então em 2021, a tese de 19, e lá em 21 então eu tive a satisfação de ver esse livro editado pela editora da PUC-RS, a minha atual empregadora, a universidade que eu me formei em Direito e onde eu conduzo as minhas pesquisas. E esse livro aqui, ele é muito especial para mim porque ele é fruto de sangue, suor e lágrimas. Aqui eu consegui, de fato, encontrar um pouco da minha essência em termos de pesquisador, pesquisando então essas figuras que são os juristas. Então eu venho da área do direito, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a minha formação, já fiz um inicial sobre os primeiros anos, e depois, num vídeo à parte, eu vou falar dos meus doutorados, um em Direito, na Unicinos, e um em Filosofia pela PUC-RS. Mas, nessa fase da tese, o mais importante foi, bom, quais são as minhas fontes? O que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, eu me tornei um historiador autodidata, e que pesquisava esses temas sem saber exatamente o que era uma questão de método. E as minhas fontes foram os livros de direito, as doutrinas, ensaios, manifestos, discursos, seminários, tudo que eu conseguia botar as mãos, eu transformei em fonte primária para fazer o que eu chamo de uma história intelectual dos juristas. E esse livro aqui, em alguma dimensão, ele conta a história do Brasil dos anos 30 até os anos 45. Em alguma dimensão, o recorte começa na década de 20, na década do tenentismo, com as grandes revoltas dos tenentes. E ele vai, então, até a dissolução do Estado Novo, em 45. É uma história da Era Vargas que fala muito pouco de Getúlio Vargas. Eu falo dos escalões de juristas, Série B, Série C, Série D, daqueles homens que estavam focados em problemas de direito constitucional. Então é uma leitura dos juristas que não é muito estrita. Todo mundo que escreveu sobre teoria do direito constitucional, a doutrina constitucional, poder constituinte, assembleia constituinte, direitos individuais, separação de poderes, tudo cabe nesse livro, que trabalhou então com mais ou menos 90 juristas de época e umas 650 obras de direito. E nessa obra eu tento montar esse tipo de quebra-cabeça, quer dizer o seguinte, olha, eu quero saber como é que funciona o autoritarismo para além do ditador, no caso Vargas. Eu quero saber como é que a ordem liberal formal da Primeira República se dissolveu em 30 e criou então esse monstrengo que é um autoritarismo declarado, explícito, doutrinário. E recentemente, na mídia, a gente começou a ver a famosa minuta do golpe, ou seja, como determinados juristas conseguem então montar uma arquitetura jurídica, uma engenharia jurídica para solapar a própria ideia de democracia. E nessa obra eu mostro como que nas doutrinas, nos livros de direito, os famosos manuais e comentários, como que essas ideias foram ganhando tração e aceitação. Na Primeira República, ali até os anos 30, nós temos o quê? Práticas autoritárias, estado de sítio, intervenção federal. Quer dizer, durante todos os 1900 até 1930, nós tínhamos o uso arbitrário do poder. Se cancelavam liberdades individuais, sobretudo o habeas corpus, e se transformava então um Estado que seria liberal, que prezava supostamente por liberdades individuais, num Estado marcial, num estado de sítio. O governo Arthur Bernardes, por exemplo, em Minas, um presidente mineiro, oriundo das Minas Gerais, governou praticamente os seus 4 anos de mandato sob estado de sítio na década de 20. O que seria uma era liberal, em termos formais, foi uma era de exceção.
Só que na década de 30 e 40, no nosso entreguerras brasileiro, na época do nazismo, da ascensão do fascismo, ou melhor, de consolidação de fascismo na Itália e nazismo na Alemanha, esse fenômeno do autoritarismo na prática vira um autoritarismo explícito, doutrinário e com bases jurídicas. Bases jurídicas que diziam o seguinte, sobretudo no Estado Novo: nós não temos que nos fiar mais numa Constituição idealista, dita liberal, e sim nas diretrizes da nova Constituição e nos princípios do regime do Estado Novo. Diretrizes do regime serviam então para fazer um certo tipo de constitucionalismo autoritário. Então se assemelha em alguma dimensão ao chamado princípio do Führer, do Hitler na Alemanha, mas é diferente, porque aqui nós temos uma Constituição autoritária, que o nazismo não teve. O nazismo, obviamente, foi muito mais longe, foi muito mais cruel e violento, mas nunca se preocupou com essa questão propriamente de criar uma Constituição nazista. No caso do Vargas e do Francisco Campos, nós temos, de fato, a criação de um arcabouço constitucional autoritário, que não surge do vácuo, que não é obra só do Francisco Campos, que é uma obra compartilhada entre muitos intelectuais. E eu comecei a fazer essa pesquisa olhando para esses livros de direito. Quem é que soltava confete para o Estado Novo? Quem é que se rebelava? Quem era excessivamente técnico? E quem é que manipulava isso de uma forma A, B ou C? E esse retrato que eu fui montando no livro, no Revolução Conservadora, para mim serviu como um exercício. Como tirar leite de pedra de dadas fontes que eram consideradas até menores, em alguma dimensão estéreis. Eu comecei a acessar os discursos que estão ali, então, consolidados e impressos, e a partir disso, dessa análise dos discursos, eu consegui acessar a textura das narrativas de época, das convicções de época. Quem foi a favor do regime, quem ficou no meio termo, quem foi apologético do regime, quem se rebelou, quem foi preso, quem se exilou, a partir de um tipo, então, de anatomia de uma comunidade dos juristas, da comunidade jurídica. Então, esse livro, acredito, ainda tem um grande apelo para entender o papel do direito constitucional nesses momentos de quebra institucional. É uma análise que presta um serviço para a política, para a análise dos fenômenos políticos, no sentido de dizer o seguinte: pode ter uma ditadura sem o direito? Pode. Isso não é impossível. Mas geralmente uma ditadura vem acompanhada de estados de exceção que são regulados por formas legais. O direito presta sempre um serviço tanto às democracias quanto às ditaduras. Cabe a gente poder compreender esse fenômeno na sua profundidade, na sua inteireza. Então esse aqui é um livro que eu vou voltar, eu vou fazer outros vídeos sobre outros aspectos dessa obra, que eu gosto muito, isso realmente é uma obra que eu tenho muito orgulho ainda. Então 5 anos depois eu consigo me ler sem me constranger, né? A gente tem às vezes um exercício de não querer ler mais o que a gente publicou, e esse texto aqui eu gosto muito de abrir e folhear, e eu sempre aprendo com coisas que eu catei, sabe-se lá como, trabalhando um jurista desconhecido de Manaus, outro do Maranhão, resgatando a oposição gaúcha, trabalhando uma história muito plural de várias regiões sobre o fenômeno do direito constitucional no Brasil do entreguerras. Então eu vou colocar o link aqui abaixo na descrição do livro Revolução Conservadora, de minha autoria. Que façam bom proveito. Até breve.